caras muito mais experientes que ele, numa volta por cima, bonito demais a festa. Vou pedir para a Amanda colocar também uma matéria no ar da nossa queridíssima, muito boa repórter Lívia Camilo, exaltando esse 12º jogador do Corinthians, que sim, merece ser muito exaltado, uma torcida que quebrou muitos recordes na arena, que lotou com mais de 40 mil pessoas em 29 jogos seguidos. Ó, a gente tem que fazer 48.900 e quanto de hoje? 48.932 pessoas hoje. 932. Incrível. A renda você tem? Não. Estou arquivando aqui. Não? Depois eu pego. Muito legal aqui mesmo. A matéria está no ar lá no UOL para você ler e a gente tem que exaltar, né, Alice? Sem dúvida nenhuma, né? Para a Alice. Sem dúvida nenhuma, né? E a torcida do Corinthians que não só lota, né? E assim, a gente está falando de alguns jogos de Campeonato Paulista que assim desafiam muito o amor ao futebol, né? Qualidade assim, duvidosa dos adversários, horários ruins, né? Um acesso difícil. Teve jogos, alguns desses, com aqueles temporais em São Paulo, com uma dificuldade muito grande de chegar na arena, com trânsito. E o Corinthians, mesmo assim, conseguiu lotar, né? A gente vê a importância da torcida empurrando. E é também como torce, né? Porque tem um time que enche o estádio, como eu falei, e a torcida vai, a torcida enche o saco. Assim, a torcida do Corinthians tem por hábito apoiar o time o tempo inteiro até o apito final. E se for cobrar só depois do jogo, né? Então, acho que faz uma diferença muito grande e dá para ver no resultado, né? Dá para ver o impacto que teve na campanha do Corinthians, o fato de poder contar com a força da sua casa, coisa que o Palmeiras esse ano não teve essa mesma força, não só de presença de torcida, como de resultado, né? Perdeu dentro de casa, inclusive para o Corinthians, depois de 10 derbys de invencibilidade, e teve alguns outros resultados ruins. Então, méritos, sem dúvida nenhuma, assim, muitos motivos para comemorar. PVC, eu não tinha visto porque tá pequenininho aqui, mas a Lívia Camilo, obviamente, brilhante, que colocou na matéria. Renda da final, 4.638.125,50 Tá lá na tela para você anotar aí na sua tabela. Como é que fica agora, PVC, essa relação da torcida, que a gente viu que não estava num momento muito bom, teve pichação nos muros do Palmeiras, e com o Abel, depois dessa derrota, porque ele já tinha diminuído a importância do Paulistão. Acho que a relação com ele não vai mudar tanto. Mas e com a torcida? Eu acho que a relação da torcida no Allianz Parque tem um antes e depois da emboscada da Mancha. E o Allianz Parque também. Se você pegar depois da emboscada da Mancha, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras ganhou do Grêmio, que foram jogos que ficou sem a torcida gritar o nome dos jogadores. Foi quando começou ali o jogo contra o Grêmio, que coincidiu. Teve a emboscada, o jogo seguinte foi a derrota para o Corinthians em Itaquera 2-0, o gol do Yuri Alberto com a falha do Everton. Aí veio o jogo do Grêmio, ganhou 1-0. Aí perdeu do Botafogo, perdeu do Fluminense, ganhou da Portuguesa no Allianz. Aí tem um empate com o Bragantino, tem um empate com o São Paulo, tem a derrota para o Corinthians. Então, dos últimos 7 jogos, o Palmeiras ganhou 2 no Allianz Parque. Dos últimos 8 jogos, o Palmeiras ganhou 2 no Allianz Parque. Isso coincide com uma divisão da arquibancada que teve uma trégua nos jogos contra o São Paulo 0-0 e 1-0. São 0-0 não. 1-0 o gol do pênalti que não houve do Vitor Roque. E no jogo contra o Corinthians. Foi quando a torcida se juntou para cantar o nome de todos os jogadores. Tem a vitória contra o Botafogo. São 3 vitórias nos últimos 8 jogos. Botafogo e Ribeirão Preto. E aí tem a questão política. Então tem uma divisão da Mancha com a própria Mancha. Isso faz diferença ali dentro. A Mancha está completamente sem liderança, desde que as lideranças foram presas. Isso provocou uma divisão da arquibancada, aumentou o racha político com a diretoria
e isso resvala no time. Claro que não é esta a razão de o time não estar jogando bem em casa. Eu acho que tem uma outra razão da estabilidade do Palmeiras nesse ano, que é uma troca de guarda. O time está mudando. Se você pegar o time que jogou o primeiro jogo da final, só tinha 3 jogadores iguais ao da final do ano passado, do Paulista. Mas se você pegar o time de hoje, que é uma conta mais realista, são 4 jogadores que não existiam no começo do ano. O Mikael, o M. Martinez, o Facundo e o Vitor Roque. Então tem uma troca de guarda. Tem responsabilidade do Abel, mas tem uma mudança de equipe, que é mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo em 2023, que tinha uma mudança de formação da equipe que causou um ano sem título nenhum. E é um risco que o Palmeiras vai correr esse ano. Até porque eu acho que existe um risco de o Abel não permanecer depois do Mundial de Clubes. Você acha que vai sair? Eu acho que ele vai até o fim do contrato em dezembro. Mas o Mundial vai ser. O Mundial não vai ser só para o Palmeiras. O Mundial vai ser muito desgastante para todos os participantes. Você vai parar o campeonato por 40 dias. E quando você voltar, todo mundo vai estar descansado, menos vocês 4. Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo. E são 11 jogos em agosto. São 11 decisões em agosto. Mas, PVC, assim, pensando no jogo de hoje e no que a gente tem visto dos times brasileiros quando jogam o Mundial, é provável que não seja um bom resultado para o Palmeiras. E aí, como é que ficaria? No Mundial? O Mundial, como é que ficaria o Abel depois? A lógica não é nenhum time brasileiro ganhar o Mundial. A pergunta é quem vai voltar do Mundial comemorando a derrota. Porque se você chegar até as quartas de final, você vai comemorar a derrota. Errei, quartas de final, perdemos nas quartas. Então. O Palmeiras até tem uma boa chance. O Palmeiras pode ser eliminado na primeira fase? Pode. E aí é fracasso. Aí vai ser considerado fracasso. Mas se o Palmeiras passar, digamos, em primeiro lugar no grupo do Porto e do Al-Ahly, ele pode pegar o Atlético de Madrid, em vez de pegar o Flamengo, por exemplo, se for segundo no grupo do Chelsea, ele pode pegar o Bayern nas oitavas. E se você pegar o Atlético de Madrid nas oitavas, não é um jogo fácil, mas é, em teoria, mais acessível do que pegar o Bayern de Munique. Bom, o Atlético de Madrid caiu nas oitavas de final da Champions e o Bayern de Munique está nas quartas. Muita gente mandando mensagem aqui. Valeu, galera. Eu tô de olho, tá? Eu não vou conseguir ler todos ao vivo aqui, obviamente, mas estou de olho, então pode mandar. Eu quero ressaltar 2 aqui, do Boleiro, falando: exaltar a bagunça que a torcida fez hoje, jogando bomba no campo, a imprensa paulista é uma piada. Boleiro, eu acho que você perdeu o começo do programa. A gente ficou meia hora falando do fiasco que foi a torcida com sinalizadores e sinalizadores perigosos que poderiam ter acertado um jogador, passaram muito perto. Mais uma vez, fletando com perigo, né? A gente sabe como é perigoso o sinalizador. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar também como é que a Arena deixa tantos sinalizadores entraram. Porque, assim, tem o quê? 1.000 nas imagens? 1.000 sinalizadores? Mais de 1.000? Não dá pra gente aceitar isso. Aí eu acho que nem óbvio, a torcida levou, mas quem é responsável por deixar a torcida levar? E colocar os jogadores e os outros torcedores em perigo, né, Miri? Você sabe, Domi, que assim, eu gosto dos sinalizadores. Eu acho uma festa bonita, porque o sinalizador, aquele perigoso, é um sinalizador naval, é uma coisa diferente desse só da luzinha. Esse daí, eu acho que deveria ser permitido, claro, se o cara não atirar no campo, né? Aí eu acho que já cruza uma fronteira, assim. Mas fazer a festa antes do jogo, eu acho bonito. Só que hoje, assim, o sinalizador veio no final de uma pancadaria que já estava no campo, e aí o jogo ainda estava rolando, então você não via mais a bola, e os caras começaram a jogar, fez uns focos de incêndio, foi tudo bizarro, sabe? Então, acho que provavelmente o Corinthians, não sei se o Corinthians vai ser punido, não sei se vão olhar essas imagens, mas deveria, né? Porque foi uma coisa bizarra mesmo, assim. E eu não sou contra, tá, o sinalizador. Eu acho que eles usados na entrada dos times para fazer aquela festa antes do jogo, eu acho legal. Vou só lembrar, acho que uma das reclamações da Leila. Muito lindo.
Uma das reclamações justas da Leila em relação à questão do racismo. O Cerro Porteño foi punido em